Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. As exportações de aves e suínos cresceram no Brasil em janeiro. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, foram embarcadas 106 mil toneladas de carne suína no primeiro mês de 2025. O número supera em 6,4% o volume exportado no mesmo período do ano passado. A receita chegou a 238 milhões de dólares, valor 19,6% superior do que no mesmo período do ano anterior. Já a exportação de carne de frango teve um aumento de 9,4% na comparação com janeiro de 2024, vendendo 443 mil toneladas, movimentando 826,4 milhões de dólares, um resultado 20,9% maior do que no ano passado. O senador gaúcho Luiz Carlos Reis protocolou no início deste mês um projeto de lei que institui programa de securitização, que beneficiará produtores rurais afetados por eventos climáticos, como enchentes e secas. O texto prevê um prazo de 20 anos para o pagamento das dívidas, bonificação de até 30% para adimplentes e taxa de juros que variam de 1 a 3% ao ano. E é com o senador Luiz Carlos Reis que nós conversamos agora. Tudo bem, senador? Tudo bem, Thaís. Um prazer falar com você, com quem está nos acompanhando através da TV Ubra. E o problema sério é que nós tivemos nos últimos 5 anos, 4 eventos climáticos adversos. 3 com estiagem, e esse ano de novo uma estiagem, 25, depois de uma enchente que nós tivemos em 2024. Então, são secas, 3 secas e um excesso de chuvas. E, com isso, as renegociações que os produtores fizeram não conseguem pagar. O custo do dinheiro hoje é muito elevado, tem casos de 18% ao ano, 24% ao ano, 30% ao ano, tem juros de 2%, 3% ao mês, né, que hoje é impagável, essas prorrogações que têm sido feitas ao longo dos últimos anos. Portanto, nós buscamos agora uma solução definitiva para que eles possam honrar os compromissos. Muita gente já não conseguiu acessar ao crédito esse ano, plantaram a lavoura do jeito que puderam, então nós temos que fazer com que eles possam ter tranquilidade e possam voltar a produzir. Isso é ruim, Thaís, para quem esteja nos acompanhando. É ruim para o produtor? Sim, mas é muito ruim também para o consumidor. Os dois extremos da cadeia, quem produz e quem consome, pagam a conta. Consome, por exemplo, quem consome paga os alimentos mais caros que nós temos hoje, porque se falta produto, o preço sobe na prateleira do supermercado. Então, por isso, essa situação, se tiver produção normal, tem mais condições dos produtores produzirem e o alimento chegar mais barato à mesa do consumidor. Bom, eu estive ontem no lançamento da Expo Direto Cotrijal, aqui em Porto Alegre, o senhor estava presente lá, e esse projeto da securitização foi um dos temas mais mencionados aí nos discursos. Depois da entrevista coletiva, o presidente Ney Mânica voltou a falar sobre isso, até mesmo o governador. Foi um projeto que foi protocolado pelo senhor, mas ele está sendo assinado e tem a paternidade aí de vários políticos aí no Congresso Nacional. Importante essa união, né, senador? Porque nós tínhamos combinado com o Ney. Ontem houve um grande evento da agricultura do estado inteiro. Lá estava o deputado Pepe Vargas, e também que é o presidente da Assembleia Legislativa, e alguns deputados estaduais. Então, eles já estão incorporados no assunto. Assim também o deputado Pedro Westphal e alguns deputados federais que também já estão agindo nessa situação. Ali estavam prefeitos, vereadores e lideranças de toda a classe da agricultura do Rio Grande do Sul e o próprio governador do estado com seus secretários. Então, nós temos que juntar forças. Isso é um problema para o estado do Rio Grande do Sul, não é apenas de uma categoria ou não é só o agricultor. Tá o consumidor envolvido, o agricultor envolvido, tá, o pequeno agricultor, o Carlos Joel, que estava presente lá, que é o presidente da FETAG, estava dos agricultores maiores, é o caso também do Domingos Velho, que representava o presidente Gedeão da FARSUL. Então, ali simboliza, né, todo o processo do agro através das falas e do que você ouviu ontem lá. Portanto, nesse momento, o que nós pregamos é união do Estado, desde o mais humilde vereador de cada cidade agrícola do Estado até o governador do Estado, e assim o senador, assim o deputado federal, estadual, enfim, todo mundo junto para conseguirmos esse objetivo
que é alongar o prazo das contas e buscarmos, né, recursos mais baratos para os produtores rurais. Bom, o Brasil teve já uma securitização que foi um alívio para milhares de produtores aí em todo o país e está completando, se não me engano, 25 anos por essa época, né, senador? Naquela ocasião, Thaís, eu era presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Eu capitaneei esse assunto. A deputada Ieda Crucius era relatora de uma medida provisória naquele momento, então nós trabalhamos conjuntamente. Começamos com o ministro Francisco Turra em 99 e fechamos em 2000 com o ministro Pratinho de Moraes, dois gaúchos, né, que nos ajudaram no processo. Houve nessa negociação essas condições. Era um recop para as cooperativas, a securitização com 25 anos, o recop com 15 anos para as cooperativas e também um programa de PESA para os maiores produtores de 20 anos. Então, houve toda uma renegociação. Naquela época, em 2000, era em torno de 10 bilhões de reais que nós negociamos. E o ponto importante que eu citei ontem, você deve lembrar, o Brasil colhia em torno de 80 milhões de toneladas no ano 2000 e colheu 120 em 2002, 2003. Então, aumentou em 50% a produção brasileira. Nunca houve um aumento tão significativo que aí tirou um fardo das costas do agricultor e ele conseguiu andar mais celeremente e, com isso, aumentar a produção. E hoje nós estamos com mais de 300 milhões de toneladas, mas a grande arrancada foi naquele momento, com Turra e com Pratinho de Moraes, no comando do Ministério da Agricultura, dois gaúchos. Foi uma virada de chave para o agro brasileiro. Agora, falando dessa securitização que está sendo proposta, o senhor falou ali do valor da securitização lá no ano 2000, para essa etapa aí, caso seja aprovado. Primeiro, eu queria saber também uma expectativa de prazos para isso, né, para que essa negociação transite aí no Congresso Nacional, mas também em termos de volumes de recursos, o governo aí está nessa briga aí da questão fiscal e tudo mais, tem fundo garantidor, como é que vai funcionar essa matemática toda aí do projeto, senador? Primeiro, ontem nós fizemos uma reunião rapidinha ali, depois do término do lançamento do NEI, do café, com as entidades. A Farsul entra em campo hoje, a FETAG já está mais mobilizada, que representa as duas maiores entidades do Estado, e devem ter uma proposta alternativa para o início da semana que vem. Todas as entidades, e o Irineu Ward, que é o presidente da ProSoja, está junto com as entidades, capitaneando esse processo, porque tem contas que vencem nos próximos dias, tem que ter uma solução. Não dá tempo de esperar o projeto da securitização, tem que fazer algo agora, é isso? Fazer agora. Então, isso nós esperamos que a semana que vem a Farsul, a FETAG, a ProSoja, a Federarroz, o IRGA, as cerealistas, cooperativas, enfim, esse movimento SOS Agro, a Associação dos Produtores e Empresários Rurais, esse pessoal todo tem uma definição de uma proposta que sairá na semana que vem. E essa proposta nós já vamos trabalhar junto com a securitização. Securitização é um pano de fundo, mas precisamos de soluções mais urgentes para aquele que a casa já está pegando fogo. Então, tem que resolver logo esse impasse com a prorrogação prévia. Isso eles definem a semana que vem e aí vão passar para nós e para a imprensa, para todo o Rio Grande do Sul, para os produtores terem consciência do que está acontecendo. E depois, aí sim, é a securitização, que é o pano de fundo do projeto maior, com custo maior, que nós temos que buscar a conversa com o governo e buscarmos, então, essa solução. E aqui, como a gente tem falado, não é um projeto de situação ou de oposição, é um projeto para o Rio Grande do Sul, né, que é fundamental para nós, que sofremos esses eventos climáticos, para que o produtor, para que o consumidor, qualquer telespectador que esteja nos acompanhando no teu programa, Thaís, os americanos, os europeus, os chineses, os japoneses, por exemplo, recebem um pesado subsídio do governo federal. No Brasil, não tem subsídio. O subsídio é a cara e a coragem do produtor que estão bancando esse assunto, enfrentando todo o processo. Então, esse processo é diferente de outros países do mundo, como citei, que recebem subsídio dos governos federais deles. E nós não temos isso aqui. Então, o que nós precisamos agora? Como eu não tenho um seguro também adequado, nesse momento, a negociação é o melhor caminho.
Bom, o senhor falava aí sobre o tamanho da coragem do produtor, né, brasileiro que precisa seguir em frente apesar das dificuldades e sem ter esse subsídio. Para quem está na cidade, e a gente está aqui numa TV aberta, né, senador, entender essa dificuldade, o produtor brasileiro não recebe recurso. Esse endividamento acontece porque o produtor saca um dinheiro para custear o plantio da safra e depois ele precisa pagar isso. É. E aí, quando ele não colhe o suficiente, né, fica desse jeito. Um amigo meu, né, lá da minha região, diz, Heinz, em 2021, eu tinha meu patrimônio e não devia nada. Todo o patrimônio estava livre. Hoje, em 2025, com essa última seca agora, eu já estou com meu patrimônio todo comprometido. Veja, o produtor é 500 hectares. Então, isso é um problema que tem milhares no Rio Grande do Sul hoje, pequenos, médios, grandes, que têm todo esse problema. Então, tem que achar uma solução e é o que estamos buscando a partir desse nosso projeto e dessa nossa negociação que estamos começando agora. O projeto. Primeiro, essa alternativa, então, está sendo proposta para essa questão emergencial, enquanto ainda vai tramitar o projeto na Câmara e deve sair na semana que vem algum número. Como é que está a interlocução com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Fazenda, senadora? Existe essa conversa já antecipando aí essa proposta que vai sair das entidades? Não, porque eu protocolei, sem estar em Brasília, o projeto a semana passada. Amanhã eu vou estar em Brasília. Eu já fiz um contato com o Carlos Favro a semana passada, nos encontramos numa reunião sobre irrigação, que depois eu posso falar também contigo sobre irrigação, e dei um prenúncio para ele do que nós estamos fazendo. Então, essa conversa tem que evoluir, e quando nós voltarmos a pleno, na Câmara e no Senado, nós nos dedicaremos melhor a essa situação quando as comissões estiverem instaladas e funcionando. Então, isso eu espero que a semana que vem ou na outra as comissões já estejam funcionando e aí começa a discussão desse projeto, né, na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Bom, o senhor falou aí sobre irrigação, né? A gente tem esse tema que, com frequência, ele volta à tona, geralmente em períodos de estiagem, né? De períodos mais secos, a irrigação volta a ser uma preocupação. A gente teve no ano passado um ano atípico, com cheias aqui, com enchentes no Rio Grande do Sul, mas lembro que o ex-presidente da Assembleia, Adolfo Brito, falava bastante sobre essa temática, mesmo com o Rio Grande do Sul aí debaixo d'água, e faz sentido, porque é um assunto que não se resolve de um dia para o outro, né, senador? Tem um projeto seu que foi aprovado no Senado, agora caminha para a Câmara, que diz respeito também à reservação de água. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Esse projeto 1282 tem um problema com relação a alagamento de áreas de preservação permanente. Por exemplo, eu vou fazer um açude que alaga 10 hectares. Se eu tiver 2, 3 hectares que sejam uma área de preservação permanente, é proibido. O meu projeto permite que você faça o alague, complete o açude, alague os 10 hectares e tem um processo de compensação. Em cima dos 3 hectares que eu tirei da APP, eu faço um processo de compensação com árvores nativas, ou sei lá, um florestamento, por exemplo, dessa situação. Então, isso aí tudo já está desenhado no projeto, já passou no Senado, entre oposição e situação foi ajustado, e agora, com o novo presidente Hugo Mota, vamos trabalhar para que a Câmara também vote esse projeto. É definitivo, é uma lei para o Brasil. Esse é um... Perdão. Sim. O que representa essa aprovação, né, do ponto de vista prático, assim, comparando com a situação que se tem hoje? Porque boa parte, eu sou da metade sul e sou agrônomo, Thaís. Hoje, as barragens começaram, o pessoal do arroz, em toda a metade sul do estado. Aqui, praticamente 90% dos açudes não tem APP. Então, foram feitos, enfim. Hoje, quando eu tenho que fazer açudes também na metade norte, começa a aparecer as APPs, entendeu? Então, isso inviabiliza você fazer açude em grande parte dos municípios. Por isso, essa lei é fundamental e aí resolve o problema também para que ele possa fazer o açude também numa área de preservação permanente. Porque quando eu crio um reservatório d'água, eu vou atrair a flora e a fauna para esse local, Sim. Entendeu? O meio ambiente é agraciado com o armazenamento de água que eu armazeno ali. Então, vem os animais silvestres, enfim, tudo vem ao longo da onde tem essa água. Então, a APP que eu tirar não prejudica o meio ambiente, ajuda o meio ambiente, certo? E ainda mais com o processo de compensação que eu também desenhei nesse meu projeto. Então, ele é fundamental para nós fazermos armazenamento de água.
para os ouvintes terem, para os telespectadores terem noção, Thaís, sobra água no inverno, sempre é assim, Sim. e falta água no verão. Pô, se eu sei que é assim, por que eu não armazeno essa água? Então, muitas regiões nossas, porque eu sou plantador de arroz, nós já fizemos isso. Os alemães, os italianos começaram há mais de 100 anos, nos ensinaram a fazer isso. Então, nós temos essa prática de usar na metade sul. E agora temos que fazer também na metade norte do estado e no resto do Brasil, armazenamento de água, que isso é solução para os produtores rurais. Então, tem água para irrigação com açudes, né? E também água para irrigação com poços artesianos. Tem uma empresa de Canoas que fura poço artesiano. Você vai, por exemplo, na fronteira oeste, o aquífero Guarani, que tem uma água infindável para 100 metros de profundidade. Então, já está funcionando também lá. Então, saídas existem. Lá é poço artesiano. E, outros casos, é armazenar água. Então, tudo é fundamental para que nós possamos fazer um programa interessante de irrigação, né? E aproveitar as características que existem em cada região. Ali é outra saída que nós temos também. Sim. E vou dizer mais, agora um outro projeto. Rogério Porto, que é um competente geólogo, foi 3 vezes secretário de Estado, iniciou um processo com a gente. Eu tenho que pegar a memória, ele tem mais de 80 anos, um pouco mais velho que eu, mas conhece esse assunto há 50, 60 anos, Thaís. Eu estou pegando com o Rogério, que é a memória, e já fizemos um levantamento. Ele fez, com 3 professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um levantamento em todos os municípios das Missões, da região noroeste e também do Planalto do Rio Grande do Sul. São 65 municípios, estão marcados, plotados, em torno de 9.700 pontos de armazenamento de água. 9.700. Sabe quanto que irriga, Thaís? 1,5 milhão de hectares. Está marcado em Santa Rosa, em São Borja, São Luís Gonzaga, na Bossoroca, quantos açudes eu posso fazer nesse município? Qual é o local e propriedade de quem vai ser feito esse açude? Então, o projeto nós começamos, isso é solução para resolvermos o impasse da água. Grande parte das propriedades que vão ter condições de fazer irrigação. Esses temas aí, eles precisam continuar sendo debatidos, né, senador? Veja, um estudo aí com tanta profundidade de elementos que pode resolver boa parte aí das áreas plantadas no Rio Grande do Sul. Já está mapeado, é só conseguir a autorização para poder executar, né? Isso aí eu comecei em 2023, na seca de 23. Bom, eu estou em 25 e ainda as burocracias do sistema, para poder pagar o projeto, e não é dinheiro pela magnitude. Não chega a R$1 milhão, que foi o custo dos professores da URGS e do Rogério. O custo que eles fizeram, que trabalharam centenas, milhares de horas nesse assunto. Então, é justo que recebam. Não consegui acertar, mas vai dar certo isso. E eu já estou marcando com o prefeito Anderson Mantei, de Santa Rosa. Fazemos o primeiro lançamento em 11 municípios, em Santa Rosa, agora no dia 28 de fevereiro. Vocês estão convidados. Nós lançaremos 11 municípios da região noroeste, esse projeto que ali vai funcionar da região, que são 65 municípios que estão levantados. Lá começaremos com 11 no próximo dia 28 de fevereiro, porque esse trabalho está pronto há 2 anos. E a recém agora que estão recebendo de uma emenda parlamentar que eu coloquei para Santa Rosa para pagar essa parte. Então, agora vai funcionar, e é uma parte importante nós fazermos esse processo de reservação de água, que para nós é fundamental. Tá certo. Senador, muito obrigada. Vamos continuar acompanhando essa temática. Os microfones aqui do programa A Granja na TV sempre abertos para falar sobre esse tema. Obrigada pela sua participação e até a próxima. Foi um prazer, Thaís, falar com você e com quem está nos acompanhando através da Granja na TV. Um abraço a todos. Um abraço, obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo. Em seguidinho a gente volta com mais informações. Até já. Voltamos com a Granja na TV. Já imaginou você mais perto do seu sonho? A Ubra Pop leva você até lá. Nas graduações híbridas e EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou, seja por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação. A Ubra Pop oferece muitos caminhos para você alcançar seus objetivos. Tudo isso com flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição.
Escolha a sua área e siga o seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Seu futuro começa na Ubra. Ubra Pop, nossas raízes são a conexão com o futuro. A água é um desafio para a produção. Enquanto no Rio Grande do Sul enfrentamos a estiagem e as dificuldades com a irrigação, na Europa a poluição é que é o problema. Para entender a situação, vamos conversar com o nosso comentarista do Mundo Agro, Leandro Mariani Mitman. Leandro, que saiu de uma temperatura lá de -5 na Alemanha e veio para quase 40 aqui no Brasil, Leandro. Tudo bem? Tudo bem, tá tudo certo. A voz um pouco anasalada, assim, visto esse choque aí, de uma diferença aí de praticamente 45 graus, né? E isso, digamos, afeta um pouco o organismo aí, mas é uma questão de horas, de dias aí, para ficar tudo bem. Com certeza. E lembrando que o Leandro não está mais na Alemanha, ele está aqui no Brasil de volta, aqui no Rio Grande do Sul, mas segue aí com esse tema importantíssimo que é o Mundo Agro. Vai falar não só da União Europeia, da Europa, mas também da América do Norte, dos Estados Unidos, que está sempre aí com uma novidade, especialmente agora no governo Trump, com muitas medidas, né, Leandro? Mas vamos falar então sobre a irrigação, esse paralelo aí da Europa com o Brasil. Eu chego aqui, claro que eu acompanhava lá, e acompanho esse problema da falta de água, né? Da falta de água, no caso de lavouras aqui do Rio Grande do Sul, pela chuva, né? E quando você fala de falta de água, né, necessariamente você já remete à irrigação. E aí eu tentei traçar um paralelo aí a um estudo que acabou de sair na Europa sobre os problemas que os europeus estão enfrentando com águas poluídas. Na semana passada eu abordei os problemas dos solos europeus, que 2/3 dos solos europeus estão degradados, né? E aí fui averiguar nesse estudo aí sobre a água da Europa e realmente também 2/3 das águas de lagos e rios da Europa estão poluídas. Até tem a abordagem aqui que eu vi do canal Euronews aqui, falam que a Comissão Europeia procura diálogo sobre o agravamento da crise da água na Europa. E eles falam aí que só 37% das águas aí da Europa, e de lagos e rios, a água que é usada para irrigação, por exemplo, elas estão, digamos assim, livres aí de uma poluição química excessiva, ou seja, 63% da água, das águas doces aí da Europa estão com problemas aí de poluição química excessiva. Isso é algo muito preocupante para eles. Eles até trazem a informação aí da comissária responsável pelo meio ambiente na Europa, Jessica Roswell, que ela fala assim que durante demasiado tempo trabalhamos a água como recurso inesgotável. Temos de mudar essa mentalidade. Ou seja, são dois aspectos. Meio tarde para pensar nisso, né, Leandro? A gente já pensa nisso aqui no Brasil há bastante tempo, né? E esse era um aspecto que eu poderia puxar hoje para o comentário. Assim. A gente falou várias vezes aqui, em vários momentos, em diferentes abordagens, que os europeus condenam, vamos dizer assim, a agricultura brasileira, né, nessa questão do acordo Mercosul e União Europeia, que o Brasil, sobretudo, ele não produz dentro das conformidades ambientais que a Europa produziria, que o agro europeu produziria, né? Só que a gente está vendo aqui que, por exemplo, 2/3 aí das águas usadas na Europa são águas que nem usam aqui, ó, poluídas com poluição química excessiva. Isso para dar uma ideia assim do problema que eles têm, né? E aí até essa Jéssica, ela disse, não podemos continuar a considerar a água como um dado adquirido, temos trabalho a fazer em conjunto para construir uma Europa resistente à água até 2050. E é exatamente isso dentro do que você estava mencionando aí, assim, a questão de como o Brasil, como a agricultura brasileira já trabalha com total responsabilidade nessa questão aí da água, digamos assim, ser tratada como um bem inesgotável, um bem que tem que ser muito bem tratado, porque senão vai faltar ou vai ser uma água de baixa qualidade. Lembrando que um dos vários mitos aí do agro brasileiro aí que se dissemina que a agricultura é uma gastadora de água em excesso. Não. A água da irrigação para a agricultura, além de produzir alimentos, e a gente não precisa falar aqui sobre a relevância de produzir alimentos,
é uma água que é reaproveitada. Essa água que cai numa lavoura, seja de soja, seja de hortaliças, seja de frutas, ela é, de certa forma, reciclável. Ela cai lá, ela gera esses frutos e depois ela evapora e volta no ciclo natural, né? Chove, abastece os rios e tal. Então, por isso que eu estou trazendo aqui, como eu cheguei aqui no Brasil, dedicar aqui no Rio Grande do Sul com esse problema de estiagem, da necessidade do Rio Grande do Sul irrigar mais. Até com uma coincidência, eu tinha esse estudo, já vi esse estudo lá da Agência Europeia do Ambiente, falando aí que 2/3 das águas lá da Europa estão poluídas. Ou seja, nesse paralelo que a gente faz da produção agrícola brasileira, da produção agrícola europeia, dá para trazer essa questão, vamos dizer assim. Há uma preocupação de segmentos europeus, sobretudo que a gente acompanhou dos produtores franceses, que acusam o agro brasileiro de não atender normas ambientais, de não estar em conformidade com o que eles produzem, ou seja, eles estão usando uma água aí poluída, aí, pelo menos 2/3 da água aí é utilizada na Europa e para irrigação e para outros aspectos. Né? Estou falando de irrigação, porque o tema aqui sempre é agricultura, mas é certamente uma água também utilizada em outros segmentos da sociedade europeia e ela está poluída. Eu lembro, Leandro, que eu fiz uma vez uma matéria na estação experimental do IRGA, do Instituto Rio Grandense do Arroz, em Cachoeirinha, que é aqui pertinho, do lado de Porto Alegre. E na época, o levantamento que eles haviam feito era medir a qualidade da água que entrava na lavoura e a qualidade que saía. E, em geral, a qualidade da água que saía da lavoura, após o uso aí na irrigação do arroz, era uma água de melhor qualidade. Para você ver, é bem isso que você falou aí sobre reciclar, a reciclagem da água da agricultura. É exatamente isso. A agricultura ela não é digamos assim, ela não está devastando o uso da água, bem pelo contrário. Além de produzir alimentos, como mencionei, essa água ela é reciclada. É uma água que cai, sobretudo no agro brasileiro, que tem o plantio direto e a água cai numa lavoura, é absorvida pelas plantas, toda a plantação que tem, seja a plantação comercial ou a plantação de cobertura, e fica na natureza. Ela, inclusive, abastece os lençóis freáticos, por exemplo. Tá certo, então, Leandro, na quinta-feira eu te espero aqui no estúdio para a gente falar mais uma vez sobre os assuntos aí do mundo agro. Com certeza, vai ser um prazer estar aí. Até lá. Até lá. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com mais informações para você. Até lá.